Olá, meu nome é o Anderson e esta é mais uma aula do seu curso Django Framework do Zero, onde eu te ensino na prática a criar e publicar um aplicativo web usando Python e Django Framework. E nesta aula eu te ensino a primeira parte de como consumir API de dados. Então bora lá? Vamos codar? Beleza, pessoal, mais uma aula aqui do curso Django Framework do Zero, a 47ª aula. Lembrando que a gente tem todas as aulas, desde a primeira lá, desde o básico, da introdução, na playlist, tá? Na playlist do Django Framework do Zero, né? Do curso, que é gratuito para vocês. E hoje, né, a gente vai fazer aqui a primeira parte do consumo de APIs, tá? Então, essa primeira parte é uma preparação. Qual que é a ideia? Deixa eu subir aqui o servidor para mostrar aqui qual é a ideia geral que eu pretendo mostrar para vocês, ensinar para vocês, né? É uma coisa um pouquinho mais avançada. A gente já teve uma aula sobre APIs já é, fazendo resposta, né, no formato JSON, simplesinho. Eu não lembro qual aula que foi. A gente fez aqui, eu não lembro qual o número da aula. Aqui, ó, como gerar respostas em JSON, aula 35, né? Então a ideia aqui era você simular, você construir uma API, tá? Bem simplinha, né? É bem simplinha. Pessoal, esse curso é introdutório, tá? Apesar de alguns conceitos que a gente passa aqui que pode dizer que é avançado, mas a ideia desse curso é que ele seja para quem está começando do zero, tá? Então a ideia foi essa. Aqui nesta aula de hoje, a ideia é a gente aprender a consumir uma API de terceiros, né? Como que você faz? Porque hoje em dia tudo é feito com base em API, né? Então você tem tudo na internet, você pensou em dados, pensou em informação, você consegue fazer qualquer sistema usando API, né? Usando a comunicação aí entre sistemas. Então, deixa eu colocar aqui qual que é a minha ideia. Subir o servidor aqui. Ó, a ideia aqui é o seguinte. A gente tem aqui o nosso sistema e a gente pode cadastrar novas perguntas, né? Tá com um probleminha aqui de carregamento de CSS, mas eu não vou olhar isso agora. Então aqui, ó, quando a gente loga, tá? Quando a gente acessa aqui, a gente vai ter a possibilidade de criar novas perguntas, né? Então aqui, ó, eu tenho como adicionar novas perguntas. A minha ideia é transformar a enquete agora numa espécie de quiz, tá? Em vez de ver só uma enquete, né? Você passa a ter perguntas corretas, tá? Perguntas corretas. Essa parte de ter perguntas corretas, eu vou fazer é, de validar se a pergunta está correta ou não, vai ser em aulas futuras, tá? Mas aqui a ideia de transformar num quiz, por quê? Porque a ideia é de, através de uma API de dados, buscar e criar uma nova pergunta, esse quiz, tá? Então seria tipo assim, algum conhecimento geral ali, e aí você pode perguntar, aí você vai ter as alternativas para a pessoa responder, e aí ali vai ser uma espécie de um quiz, tá? Então já até um spoiler aí que a gente tá aqui que vai se transformar em nossa enquete, nossos sistemas de enquetes, tá? É, e aí a ideia é que a gente use uma API externa para buscar esses dados da pergunta, né? Para ela seja criada meio que assim automaticamente, tá? A grande ideia é essa, tá? Então hoje a gente vai fazer aqui uma preparação para quê? Primeiro aqui acrescentar um campo de imagem, né? Um campo imagem URL no Model Question, porque a ideia é que ele quando tiver um quiz, você possa mostrar uma imagem, né? A pergunta pode ter uma imagem e essa imagem ali você pode perguntar a respeito da imagem, né? Eu não vou dar spoiler do que vai ser o assunto da API, não. Mas depois vocês vão ver aí nas próximas aulas aí, nas partes 2 ou 3, se tiver mais de duas partes, tá? E depois aqui a gente vai implementar uma requisição em JavaScript. É uma API externa aqui de teste, tá? A gente vai fazer um pequeno teste aqui, porque a gente tem uma certa preparação. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, então, criar um campo aqui no imagem URL. Então, como é que vai ser esse campo? Ó?
vai ser aqui dentro do model, dentro do nosso app Tools, né? Então a gente vai abrir aqui a pastinha de models, né? Mais uma vez, né? A pastinha, não, o arquivo de models. Mais uma vez aqui temos, né? Vamos mexer nos nossos models. A gente já tem um monte de coisas aqui que a gente já migrou. A gente já migrou 8, né? Já fez 8 migrações, 8 atualizações aqui nos nossos models. E essa vai ser mais uma, né? Então essa que é a beleza aqui, né? A vantagem de você ter um framework, né? Igual avançado, igual o Django, que você consegue fazer a aplicação evoluir. Então aqui no model question, a gente vai acrescentar aqui, ó, é, um campo novo. Esse campo novo, ele vai se chamar image URL, tá? Que a ideia é que seja o URL aqui de uma imagem externa, tá? Não vou fazer aqui com ideia de upload, não. Vai ser uma imagem, inclusive tem aqui, né? O Copilot está me falando aqui, ó, que tem um campo chamado URL Field, tá? Eu até ia usar um campo meio que padrão ali. Eu ia usar um campo padrão aqui, um campo do char field. Mas aqui o Copilot está me dando a dica aqui, eu nunca usei, tá? O URL Field. Eu vou tentar usar aqui, mudando aqui minha ideia para usar esse campo, né? Esse campo aqui que é um campo novo que eu não usei ainda, tá? E aí aqui ele já me falou ó, o URL da imagem e tal, null true, blank true, para ele não pedir, na hora que a gente migrar aqui, ele não pedir um valor default, né? Senão eu teria que colocar um valor padrão para todas as enquetes ter uma imagem. Um detalhe aqui também desta imagem, aqui antes de eu falar o detalhe da imagem, deixa eu pegar aqui a documentação do Django para a gente ver esse campo. Acho que vale a pena aqui, ó. Django. Nunca precisei usar. É legal esse campo porque assim ele é antigo, ó. Nunca usei, ó. Mas é um char field. Geralmente o que, que vai acontecer? Ele é um campo de texto, só que ele serve para URL. Então, na verdade, ali na prática, o que ele acredito que ele faz é uma validação para saber se ele está no formatinho URL. Automaticamente ele vai validar ali, né? Vou pegar aqui a versão 2, S, tá? E vamos pegar esse URL URL field, é no máximo 200, eu ia colocar 200 também. Ele tem aqui a diferença, tá vendo? Ele é um char field, aí ele tem um validador, né? Ele passa por um URL validator. Então, isso aqui é bem interessante, que é um campo especializado e automaticamente ele valida se você está salvando uma URL, tá? Eu nunca tinha usado, não. Mas legal. Vamos usar ele aqui. Então, feito isso, criamos aqui o campo. Aí, qual que é a ideia aqui também desse campo, né? O que eu ia falar antes de eu mostrar ali na documentação para vocês. A ideia é que esse campo ele não seja exposto. Então, é um campo que a gente vai usar. A ideia é que a gente use somente com a API. Então, ele não vai ser exposto para você lá na view, para você nem editar, nem atualizar. Porque as enquetes ali, os quizzes, né, as perguntas que foram criadas com essa imagem, ele vai ter o campo imagem, mas você não vai poder editar, tá? Não vai poder editar, não vai poder fazer nada, porque vai ser uma, uma enquete ali meio que automática, né? Uma pergunta automatizada ali. Então a ideia é que não seja editável a imagem, tá? Nesse caso. Então, feito isso, né? Vou parar aqui o servidor, Ctrl C, e para a gente gerar a migração. Então, Python manage make migrations. Ele vai gerar o arquivo ali, ó, migração. E automaticamente agora eu vou rodar o Python manage migrate para ele aplicar aquele campo ali, né, e ele já vai ter o campo. A gente não vai usar o campo agora, mas é só uma preparação, né, dessa primeira parte. Então aqui agora a nossa segunda parte, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos, continuando aqui nas preparações, a gente vai fazer o seguinte. Essa requisição JavaScript eu vou fazer com
uma biblioteca JavaScript aí, que é bem usada aí no meio da programação web, né? Uma biblioteca de front que vai ser o Action. Aí aqui no Actions, esse Actions, né? Ele é bem interessante. A gente vai usar ele via CDN, tá? Vamos usar ele via CDN. E aí, para mim colocar ele via CDN, o que eu vou fazer? Como eu disse, a ideia que vai aparecer, né? A ideia que por hora eu vou fazer nessa página, tá? Na hora de criar uma pergunta, a ideia é que tenha aqui uma opção de cria uma pergunta automaticamente, né, alguma coisa assim. E a requisição de teste eu também vou colocar nessa página aqui para a gente observar ali a requisição, né, nessa primeira etapa. Então, como que eu vou fazer aqui? Peraí, deixa eu ver se está certinho, conferir. Tá. Como é que eu vou fazer aqui? Vou abrir esse template. Onde está esse template? Ó, ali é o meu é o create question, né? É o de criar a questão. Então, para mim descobrir, né? Isso aqui é uma dica para vocês não se perder, né? Quem está começando se perde muito. Onde está o arquivo? Como é que eu vou achar? Então ali, ó, tem várias formas de você achar. Uma delas mais prática é você seguir o caminho ali do que está acontecendo. Então você tem a rota. Eu sei qual que é o arquivo, né? Porque eu estou mexendo com isso aqui há muito tempo. Mas se você não souber, ó, eu tenho a rota, enquete ADD. Aí eu posso ir lá no arquivo de rotas, nos meus arquivos de rotas e buscar lá, ó, aqui, ó, enquete ADD. Quem é o responsável por processar esta rota? A Question Create View. Que tá vindo da onde? Tá vindo aqui de os views. Então eu vou lá e abrir meu arquivo de views e encontro aqui dentro Question Create View. Pessoal, date Question Create View. Então aqui eu tenho minha view de criar enquetes, né, de criar perguntas, questions. Então aqui eu tenho aqui, ó, qual é o template que está dentro da pastinha templates, tools, outra pastinha e question form. Então vou abrir ali o question form. A ideia, aquela parte, ele está renderizando aqui, ó, é justamente o question form, né? Então aqui é para você entender como que você chega lá, como é que você descobre, né? Você não precisa memorizar. Fatalmente você vai acabar memorizando, né? Ali quando você tiver facilidade, né? E se você tiver facilidade com a programação, você vai memorizar e é bom você vai memorizando um pouquinho as coisas, os caminhos, saber andar onde estão as coisas, né? Se localizar ali dentro é importante. Mas se você não souber, você tem que saber a partir de onde é cada coisa. Então, ó, fui lá na rota, descobri no caminho da rota, descobri quem responde por aquela rota, que está em qual arquivo que está, o nome dela, cheguei nela. Aí nela eu sei qual que é o template que está sendo renderizado ali. Tá? Então isso aqui é bem importante, né? Você ter essa ciência. Então vou abrir aqui, ó, o question form, vou abrir ele aqui. Então a ideia aqui, ó, vai ser um negócio um pouco meio. Vai ser um negócio tão perfeitinho assim. Mas aqui, por exemplo, ó, a gente usa esse question form tanto para editar quanto para atualizar. Então aqui ele cria o form ali e quando você está editando, ó, se tem um objeto, aí ele abre aqui a parte de alternativas. Isso aqui foi uma aula que a gente fez para você ir acrescentando as alternativas ali à pergunta, tá? Então ali, nesse caso aqui, que eu vou fazer? Eu vou fazer um else dentro desse if aqui, ó. Termina aqui esse object, eu vou fazer um else. Por que eu vou fazer um else aqui? Porque eu só quero ter essa opção de criar uma pergunta por API, consumindo uma API externa. Eu só quero ter essa opção se a questão não existir. Então, aqui, se object aqui, ó, esse object é se ele está editando uma pergunta. Então, você está editando a pergunta, ele já aparece aqui o formulário, né? Aqui embaixo tem um formulário, não, aqui são só os links para você criar as alternativas. Isso tem nas aulas anteriores aí, tá, pessoal? Se você está acompanhando, você sabe o que eu estou falando aí, se não, vai lá depois e assiste as aulas lá a gente fez o CRUD completo lá de tudo. Então aqui, ó, se tem objeto, quer dizer que tem pergunta, aí eu posso linkar ali para ele criar as alternativas. Se não tem a pergunta, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente criar aqui uma estrutura para mim poder
um atalho, né? Aqui um link, no caso, vou fazer um botão, vou criar aqui com section, dar um ID para ele aqui para ficar fácil. A gente vai usar, como a gente vai usar uma, vamos usar JavaScript, né? Então, eu vou criar aqui uma seção. Aí a ideia é que aqui dentro dessa seção que eu vou colocar o conteúdo, tá? O conteúdo para pré-visualizar, tá? O conteúdo que eu vou carregar da minha API externa, quando eu consumir a API externa. A ideia é essa. Então, aqui eu vou criar um href. Aqui ele vai ser um href sem nada aqui, né? Que ele não vai levar para lugar nenhum. É só para ativar o... Só para ele ativar, basicamente, a ação do JavaScript da requisição, tá? Então, vou criar aqui um botão... Vou chamar aqui com ele Dark. TN Dark. Que é classes do Bootstrap, tá, pessoal? E aqui eu vou dar um nome para ele, eu já dei. Ah, não, vou dar um nome para ele de Load Data. A ideia é que quando eu clicar nele, ele carrega ali, tá? Então, eu vou chamar assim, carregar dados. Beleza, basicamente é isso aqui, tá? Basicamente é isso aqui, essa partezinha aqui, né? A gente pode até atualizar lá. Deixa eu subir o servidor aqui. Servidor de desenvolvimento do Django. E vou carregar aqui para vocês verem lá o botãozinho, ó. Ó, só que ele não tem ação nenhuma, tá? Tem ação nenhuma. Então, a ação que a gente vai fazer agora vai ser com Axios, tá? E a gente vai usar a CDN. Aqui meio que eu pulei aqui, né? Eu tava falando do Axios, depois passei para cá, pessoal. Aí o que a gente vai fazer? A gente tem que incluir o Axios via CDN, né? Vamos voltar lá para o Axios, que é a biblioteca que a gente vai usar. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu inclui o Axios só nesse template. Eu não preciso incluir ele em todos os templates. Mas quando a gente fez a aula de template, a gente aprendeu a fazer aqui a hierarquia, né, de herança de template. Então, por exemplo, ó, esse template aqui, ele herda o do layout 1. Então, se eu vier aqui no template, na pastinha de template, e abrir o layout 1, vai ver que ele aqui é a nossa estrutura básica ali, né? Básica com as nossas bibliotecas aqui do Bootstrap, né? Que a gente colocou ali de básico, do menu, né? Tipo a estrutura ali, o layout mínimo ali, geral ali, né? O layout geral básico das nossas páginas. Só que, por sua vez, ele herda o base, tá? O layout base. Então, ele herda o base o layout 1 herda o base. Seria tipo a casca ali mínima, né? Seria tipo uma fundação ali, né? Como se fosse a estrutura mínima. E aqui já é um layout já com o menu, com a barra lá, né? Um dos possíveis layouts do site, porque cada página pode ter um layout, né? Diferente, né? Se você quiser. E você usa esse sistema de herança aqui, né? Do Django, que é bem legal, né? Que na verdade é o Jinja 2, ele usa o Jinja 2, do Python. A biblioteca do Python lá, né? De terceiros. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? Então, eu vou abrir aqui o base, e minha ideia é colocar um bloco novo aqui no base. Ó, a gente tá até fazendo revisão aqui de template, ó que legal. Então aqui, ó, eu já tenho alguns blocos pré-definidos. É o bloco read, que eu posso substituir quando eu estou herdando, né? Bloco CSS, bloco header, bloco main, footer. Aqui minha ideia é colocar um bloco novo. Eu poderia usar o bloco CSS, porque o que acontece? Para a gente incluir, o que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso para incluir aqui o Actions, né? Para inserir ele aqui a partir de um CDN. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, em vez de CSS, como não é CSS, ia ficar meio estranho eu usar esse bloco aqui, porque eu poderia usar esse bloco para me inserir aqui no cabeçalho, tá vendo? Eu poderia usar esse bloco para me inserir no cabeçalho lá a importação via CDN ali, do JavaScript, né? Via nuvem ali, né? Então, para não ficar inconsistente, eu vou criar um bloco chamado head, que é o head da página. É diferente do header, tá? É o head do HTML, tá? Esse bloco aqui vai ser o head que está dentro aqui do head. Eu poderia chamar até assim, acho que fica bem legal, fica melhor assim, ó, head extra, né? Então aí esse bloco eu posso usar quando eu quero acrescentar coisas extras, né?
códigos extras, né, HTML extra, JavaScript extra, no meu head da minha página. Então eu vou usar head extra, acho que vai ficar melhor assim, head extra. Então lá no nosso question form, a partir do momento que agora eu tenho esse bloco aqui, né, eu tenho esse bloco, tá marcado, eu posso usar ele em qualquer página que herdar o meu base. E, na verdade, quem está herdando é o layout 1. Então ele traz aqui também. Então eu poderia usar ele aqui no layout 1 e poderia usar também em qualquer outro que herda o base ou o layout 1. Qualquer um que herdar o base ou o layout 1, eu posso sobrescrever esse bloco e ele vai renderizar ele e colocar ele bem nessa parte aqui, tá? Na hora que ele estiver processando a página lá, a resposta. Então aqui eu vou colocar dentro do question form. Então eu vou colocar aqui na parte de cima. E aqui dentro eu vou justamente colocar a parte da importação do Axios, tá? Então eu vou lá na página do Axios, vou usar aqui os exemplos que ele tem aqui. Vou usar este aqui, esse aqui que ele importa automaticamente e vou deixar ele aqui. Beleza. Show. Aqui ele já vai importar automaticamente. Quando ele renderizar aqui, ele vai automaticamente inserir lá no head do formulário, tá? No head do HTML, tá? Do nosso template HTML. Beleza. Feito isso, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um bloco JavaScript. O bloco JavaScript a gente já tem. Aqui, ó. Tá vendo? A gente já tem um bloco JavaScript. Então eu vou sobrepor esse bloco JavaScript, porque a ideia não é a gente fazer uma request JavaScript. Então, aqui no meu template form, question form, eu vou incluir esse bloco, vou sobrescrever ele com o meu código JavaScript que eu quero, tá? Então eu vou fazer da seguinte forma, tá? Vou pegar aqui, aí dentro do bloco JavaScript, vou criar uma tag JavaScript. Aqui, barra JavaScript, beleza. Não era exatamente isso que o Copilot aqui está fazendo, né, algumas coisinhas aqui. Mas na verdade, o que, que eu preciso daqui, ó? Vou até apagar tudo aqui, fechar aqui. Tag script. E aí o que, que a gente tem que beleza? Aqui o que, que a gente tem que ter? Primeiro, a gente tem que pegar o document e executar aqui um add, um add event listener para poder garantir que ele só vai executar isso aqui quando o documento, né, o DOM documento estiver todo loadado, tá? Ele tem que estar todo loadado aqui. Então a ideia é essa. Então aqui, depois que ele estiver loadado, a gente passa aqui no formato de função anônima e aqui ele vai executar algumas coisas aqui dentro, depois que o tiver loadado, tá? Então aqui o próprio é, Copilot aqui está dando umas dicas, tá? Eu posso aproveitar isso aqui, tá? Eu acho que eu vou aproveitar esse código aqui que ele está me dando, essa sintaxe. Eu não sou forte programador em JavaScript não, tá, pessoal? Eu sou mais back-end, mas aqui basicamente o que a gente tem que fazer, ó, a gente vai carregar o elemento, o load button, a gente pode usar o get element by ID para pegar justamente este botão aqui, ó. Ele já até sugeriu para a gente, o Copilot aqui, ó. E aí, quando a ideia é que eu vou adicionar um evento nele, que é o clique, quando ocorrer o clique nele, ele vai automaticamente, é, ele vai automaticamente executar aqui o que a gente queira aqui dentro, tá? Exatamente o que a gente queira. Então, como é um exemplo simples, não, tá vendo? Ele já até colocou o Axios, colocou uma requisição já assíncrona certinho com a await. Aqui ele colocou um prevent default aqui para ele, como é um, como é um, como aqui já é um link, né? Ele não executa a ação padrão ali do link, né? Se tivesse aqui, ele não executaria, né? E depois aqui ele vai pegar a resposta.
Só que eu vou fazer isso aqui, ó, vou colocar isso tudo aqui dentro de um try catch, tá? Porque se der erro também, eu quero exibir erro no console. Try, try catch. Já fez pra gente aqui, ó. Vou fazer umas complementaçõezinhas aqui. Aqui do jeito que tá, ele já está funcionando. Só que aqui eu vou usar uma outra API, tá? Eu vou usar uma outra API que é essa aqui, ó. Deixa eu... Aqui, que é uma API que gera, nesse caso aqui, só para teste, tá? É uma API aberta aqui, que não precisa de nada de login nem de senha, que é uma API que ela gera, ela devolve frases, tá? Frases aí de frases, né? Frases. Frases de alguém disse aí, nem sei se essas pessoas são famosas, mas a ideia é que traz frases. Ele traz uma frase aleatória. Então eu vou usar essa API aqui para ele gerar essas frases para mim, para ele carregar toda vez que eu clicar no botão, ó, porque ó, o clique aqui, ó, é no load button, tá vendo? Então quando eu clicar no load button, esse aqui é o load data, né, que eu peguei ele aqui, ele executa isso aqui e executa uma requisição com actions, tá vendo? Requisição assíncrona lá nesse endpoint. Aí ele vai receber justamente essa informação aqui. Vai receber. E aí eu vou pegar essa informação e vou colocar ela dentro do meu desse session. Tá? A ideia aqui é manipulação de DOM. Eu vou jogar ela aqui dentro. Tá? Vou substituir esse conteúdo aqui, né? É destrutivo. Vou substituir aqui dentro do section. Vou colocar o conteúdo da frase. Como que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou jogar aqui no console log também, console para a gente ver. Tá? Do jeito que está aqui, já dá para a gente dar uma testada. Quer ver? Vamos testar aqui. Vou abrir aqui a página. Vou clicar no F12 aqui para abrir o nosso console, né? Console JavaScript aqui, né? Tá no console. Vou limpar aqui, tem uns erros. Vou atualizar aqui e vou clicar no botão. Você vai ver que aqui, se a requisição der certa, né? Ele já vai jogar aqui ou os dados ou o erro, tá? Aqui direto no console. Vamos. Ó, já jogou aqui, ó, tá vendo? É exatamente o objeto lá, JSON, tá? E aí a ideia é a gente pegar a frase e jogar ela aqui. Eu vou pegar o content aqui, ó, do nosso objeto, do objeto que ele devolveu, né? O data aqui, né? O JSON, né? Que é um objeto, o JavaScript. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o container data, que é o... Poderia fazer meio que direto aqui, container data. Aí eu vou usar o getElementById e pegar aqui, quem que é o meu ID? Ó, é o dados API. E aqui dentro dele, do container data, eu vou dar um inner HTML aqui, ó. Inner HTML para ele substituir o que tem lá dentro com a resposta, tá? Então eu vou pegar ele dessa forma aqui. Eu vou manter aqui a anotação de ponto. Vou dar uma explicadinha aqui para vocês, ó. A anotação de ponto aqui é o seguinte, ó. A resposta lá da minha requisição, ele vem com uma chave aqui, uma das chaves do meu objeto response, é o data, que é justamente os dados, tá? É o JSON, né, que aqui ele é um objeto de dados. E aqui, se você observar, para mim acessar o content, né, lá que a gente fez a requisição, ele está dentro de data content, né? Então, ponto content, eu chego aqui. Então, aqui ele vai estar me retornando exatamente a frase. Por isso que o Copilot sugeriu isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem o objeto response, aí eu acesso a chave data ali dentro, depois acesso a chave content, ele me devolve o conteúdo ali dessa chave. Então, beleza. Aí, junto a isso, a gente está usando aqui uma anotação de backtick, né? Esse backtick aqui, essa crase, ele serve no JavaScript para interpretar o conteúdo que tem dentro desse padrão aqui, ó, dessa marcação aqui que ele interpreta para você, né, ali, e no caso aqui, como é uma chave aqui de um objeto, e ele pega o que tem lá dentro.
Aí ele executa o que tem lá dentro. No caso, como é um dado ali, como é um texto, ele pega e coloca esse texto. Aí esse texto, ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai jogar o inner HTML, ele vai jogar ele aqui, exatamente aqui, ó. Eu estou fazendo o inner HTML de quem? O container data, que é o objeto aqui da página, né, o DOM, né, o elemento DOM que a gente pegou pelo ID. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, vamos fazer o teste aqui e a gente conclui a requisição. Vamos lá? E aí, pessoal, vocês estão gostando do curso? Lembra aí de se inscrever no canal para você não perder nenhuma das aulas, tá? Colocar sugestões, já tem algumas sugestões aí anotadas para fazer aulas, tá? E eu gostaria muito de ter sua companhia aí acompanhando o curso, tá? Começa lá desde o início, não tente pular aula não, porque tem muita explicação, é sequência, né? Então tudo, uma aula depende da outra aí. E vamos pro teste aqui, né? Ó, vou clicar aqui no carregar, é tudo certo, o botão some, porque o inner HTML ele vai jogar aqui dentro do conteúdo, né? A gente vai apagar tudo, ele substitui, né? Aqui, né? Conteúdo HTML do elemento, que é o elemento que a gente pegou ele ali pelo ID. Então, vamos lá? Ó, tá vendo? Ó? Pegou essa frase aí, ó. Tá? Frase em inglês, né? Sem problema, mas ó, cada hora ele vai pegar uma, tá vendo? Porque é random, então cada hora ele pega uma. Então a ideia é que agora na próxima aula, na sequência, quando a gente for fazer a aula, é pegar aqui uma outra API, né, que eu não vou dar spoiler aqui, e a gente traz todas as informações da API e monta a question baseada ali. A ideia vai ser trazer um preview e se você aceitar, você vai dar um OK aqui, por exemplo, e ele vai criar uma pergunta ali baseada nas informações que veio da API que você consumiu, tá? Então, por hora aqui a gente fez essa parte de front, mas depois vai ter uma parte ali de back também, né? Que vamos ter que executar ali para poder concluir essa ideia de consumo de API de dados. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Como sempre, eu agradeço, espero que vocês se inscrevam, tá? Se inscrevam aí no canal, deixem suas dúvidas. E como sempre, eu faço aquele convite para vocês. Bora lá? Vamos para a próxima aula? Estou esperando você lá. Então, bora? Vamos codar?